Namastê. Uma boa tarde a todos. E estamos aqui para mais uma tarde de autoconhecimento. Hoje nós vamos conhecer um pedacinho mais, das nossas potencialidades. Vamos falar hoje sobre a Câmara Secreta do Coração. E antes de começarmos a falar, eu quero dizer o seguinte: a gente não tem a pretensão nenhuma de trabalhar com uma religião específica, ou uma filosofia, ou um pensamento. A gente traça alguns paralelos e mostra como nas diversas culturas é visto esse assunto, que é o coração, que é essa energia boa que nós temos, de onde vem, como é, o que nós podemos fazer. Por exemplo, nós vimos nas lives passadas sobre os raios, as virtudes, as nossas dificuldades, aqueles instintos básicos que nos fazem, que se estamos irregulados, nos fazem nos traz sofrimento. Então, como sempre, hoje eu vou fazer um paralelo entre como é que nós, da religião católica, podemos ver, como é que isso é visto pelo hinduísmo, pela yoga, por uns 3 ou 4 formas diferentes de pensamento, mas que nos conduz para a mesma finalidade. Então, a Câmara Secreta do Coração, hoje eu vou fazer uma pequena leitura desse livro aqui, A Alquimia do Coração, que é da Elizabeth Clare Prophet. Então, nós vamos saber o que é a Câmara do Coração. E, paralelo, nós vamos olhar na Bíblia, nós vamos fazer exercício respiratório, uma meditação, que é para a gente trazer para a prática aquilo que for falado teoricamente. Bom? Então, o que é, em primeiro lugar, onde localiza essa Câmara do Coração? O esconderijo do Altíssimo, a Câmara Secreta. Nós vimos a semana passada sobre a figura do divino eu, a figura do eu sou dentro de nós. Então, nós olhamos lá que nós temos aqui um canal que desce diretamente da fonte divina, quer seja qual for o nome que a gente der. Então, lá no centro dessa figura vai descer um canal de energia que é transformado até chegar em nós, o nosso corpo humano. Então, ele passa pelo Divino Espírito Santo, ele passa pelo Cristo pessoal, ou Buda, ou nosso Atma, por essa forma que nós tratamos. Mas o certo é que não tem nome. Por exemplo, na yoga a gente não fala Deus, é o inominável, é aquele sem nome, sem forma. Então, varia de acordo com a nossa crença, o nosso conhecimento, nossos estudos. A gente está fazendo um paralelo para facilitar, para que todas as pessoas tenham acesso a esse mesmo conhecimento. Então, esse canal de luz que vem do Deus Todo-Poderoso, do Criador, do sem forma, ele passa e ele vai transformando, é como se fosse um gerador de alta frequência de energia, e que ele vai ter vários transformadores até chegar para nós aqui na Terra. Então, ele passou pelo Espírito Santo, passou pelo Filho, tanto que nós temos a Trindade, o Deus Pai que cria, o Deus Filho que mantém a vida, o Deus Espírito Santo que transforma. Então, na Trindade hindu, nós temos o Brahma, que é o Criador, Vishnu, que é o que mantém a vida, e Shiva, o transformador. Então, a Trindade, ela tem a mesma, nomes diferentes, e vamos dizer, a mesma função. Vamos dizer, se pode falar em função, O Deus que cria, o Deus que transforma, o Deus que mantém, que é esse Jesus, esse Cristo vivo dentro de nós, e que nós vamos até Ele, quando a Teresa d'Ávila fala, faça as pazes com Jesus, faça a amizade com Jesus, peça aquele a quem a gente sabe que nos ama. Então, qual é o amor desse Filho por nós? Foi nos doar a fé, a caridade, a compaixão, para que a gente possa viver bem aqui onde estamos. Então, essa energia continua, passa pelo coração de Jesus,
nas figuras, né, nas imagens da Igreja Católica, nós temos o Sagrado Coração de Jesus, o Sagrado Coração de Maria, o centro, né? A igreja tem um sacrário, que é o centro da igreja, é o coração da igreja. Então, por tudo isso, qualquer que seja o conhecimento, nós temos que ter uma reverência muito grande, porque aquilo ali não é só um símbolo, ali é uma imagem viva, né? Então, nessa imagem viva que passa pelo coração de Jesus, ele vem até o alto da nossa cabeça. E nós somos um pequeno transformador, que nós vamos transformando essa voltagem altíssima de energia até chegar no corpo físico. Então, esse canal branco de energia, nós temos aqui o centro, que é chamado de chakras. Aí nós vamos lá para a Ayurveda, para a Yoga, com aquele quadro dos chakras. Então, aquele chakra da coroa, o primeiro chakra lá de cima da cabeça, recebe essa energia e desce bem até o coração. Essa energia chega no coração e ela é localizada ali, que é para ser processada, porque todas as emoções passam pelo coração. Tanto as boas emoções, né, as virtudes, quanto nossos instintos, nossas paixões. Então é uma das razões que nós, ocidentais, falamos bem e mal. Mas se nós formos estudar o taoísmo, ou mesmo a Ayurveda, não tem essa mesma noção de bem e de mal. Nós temos dois opostos complementares, que lá, na filosofia oriental, nós vamos estudar como o yin e o yang, e que o equilíbrio não está nem em outro, está no meio. Aqui, para nós temos uma ideia de bem e de mal, que nos deixa um pouco distantes da verdade, quando eu não sei o que é bem e o que é mal, quando eu não defino direito. Então, minha cabeça é um transformador, passa por esses chakras, que são as glândulas responsáveis pelos hormônios. Nós temos essa glândula aqui no centro da testa, que é a glândula do conhecimento. Nós temos na garganta, né, esse aparelho muito bem formado aqui, que é para ouvir, formar som e palavras. Então nós temos esse chakra da garganta e nós temos agora o chakra do coração. Então são 7 chakras. O que são chakras? São rodas de energia que estão localizadas onde tem glândulas. São transformadores de energia, sendo que o coração é o centro. Então, olhando bem, vamos lá no quadro do chakra, dos chakras. Então, nós temos aqui o quê? Nós temos, estou com um pouco de dificuldade aqui, nós temos 3 chakras, o básico, né, que é o primeiro, que é o terra, que está colorido de verde, o chakra das águas, que é o segundo chakra, nós temos o útero, onde gera, que nós somos gerados na água. Olha para você ver coisa interessante. Temos aquele do fogo ali, que é o centro, né, do plexo solar, que está contido aqui no umbigo. Depois nós temos aquele verde do coração, o outro azul da garganta, o amarelo lá do centro da testa e o do topo da cabeça. O que acontece? Nós temos 3 chakras aqui embaixo, básicos, o do coração no centro e 3 chakras acima, que é o da garganta, o frontal e o coronário, né? Eles todos têm um nome em sânscrito, mas vamos falar na nossa nomenclatura. Então, o que acontece com o chakra do coração? Ele é o equilíbrio. Eu não disse que não existe bem e mal, que o centro, no centro que nós temos equilíbrio, então o nosso centro de equilíbrio é o coração. Então, é uma das razões que nós estamos estudando, não menos e não mais, uma palavra maravilhosa que eu gosto muito dessa palavra, alquimia. Alquimia para mim é transformação. Alquimia para mim me traz assim uma sensação de leveza, de certeza de que nós podemos transformar tudo que nós quisermos. Então, esse livro Alquimia do Coração, né, é um livro que está num livrinho pequeno, mas é imenso o que tem aqui dentro. Oxalá possamos vencer pelo menos a metade dele, ou conhecer e praticar, porque não é só leitura dinâmica igual, né?
nós ficamos assim, mastigando. A gente lê um livro e quer o outro, lê um livro e quer o outro. Para quê? Se não deu conta nem de 2 páginas de um livro. Aí a gente, e usa qual é o livro agora? Qual é? Não. Vamos parar, respirar, vamos para o centro. Né? Tem um livro muito interessante que chama No Centro Sentimos Leveza, que é da constelação familiar. Muito lindo o livro. Então vamos para o centro para sentir leveza. E neste momento, eu convido a todos a ir para o centro, que é o coração. Então eu vou apresentar a Câmara Secreta, o esconderijo do Altíssimo, de diversas formas, para que a gente não seja tendencioso de seguir essa ou aquela religião. Cada um na sua religiosidade, cada um na maneira que pode ver o mundo. Ah, mas eu sou espírita, eu sou hindu, eu sou... Não importa. Todos nós temos um coração, temos 5 sentimentos básicos, emoções, e essas emoções, elas são geradas no órgão, mas elas todas passam pelo coração. Então, nós estamos aqui para estudar, né? Pela medicina oriental, pelo conhecimento oriental, pelo conhecimento ocidental, aquilo que nós tivermos capacidade de olhar, né? E olhos para ver, ouvidos, né? E acalmar o coração, sem contestação, sem falar assim ou assado. Escuta primeiro e depois, com as meditações, com as interiorizações, as reflexões, nós vamos tendo a compreensão que vem do alto. Não são essas palavras que eu estou repetindo, que eu não estou inventando nada, eu estou lendo, estudando Bíblia, estudando medicina tradicional chinesa, Ayurveda, estudando que é da Fraternidade Branca, que é a Sandal House, estudo a Ponte para a Liberdade. Eu estou lendo, né, para me inteirar de que o mundo é uma coisa só. E para eu poder dividir e repartir e aprender, né? Então, não existe. Eu vou lá no hinduísmo, lá na yoga, e pego lá os chakras. São centros de transformação de energia, né? Eu vou lá na Fraternidade Branca e pego essa figura do eu sou. Como é que nós somos, nossa imagem energética? Porque eu trabalho, quando não trabalho com a parte física, eu trabalho com a parte metafísica. Eu trabalho com o quê? Com energia. Aí eu venho aqui na yoga e pego os 7 corpos. Olha, os 4 corpos inferiores. Estão aqui, os 3 corpos superiores. Olha eles na figura, olha eles lá no chakra. Então, isso tudo forma um todo. E esse todo, nós não temos a verdade num só lugar. Existem milhares de outras formas de pensamento que vai explicar isso tudo aqui. Então, o que acontece? Hoje, nós vamos ver um pedacinho sobre a Câmara Secreta. Eu vou ler, porque está muito bem explicado aqui, e para a gente ganhar tempo e eu não omitir nada. Aqui tem uma frase que é de um dos Upanishads. Conta-se que os Upanishads são 108. Tem pessoas que falam que tem literatura que fala que é muito mais, então, infinitos, né? O Upanishad é a parte final dos Vedas. Então, aqui tem uma frase de um dos Upanishads. O céu supremo brilha no lótus do coração. O que é o lótus do coração? Nós temos em cada chakra as pétalas. Um dia eu explico detalhadamente só sobre chakras. O chakra do coração tem 8 pétalas, forma como um lótus. E a gente vai falar do lótus também. Então, esse Upanishad aqui, né? Kaivalya Upanishad, porque tem vários, tem o Kapha, tem uma série. Vai falar dessa Câmara Secreta. Olha, está vindo lá dos Vedas. Dos contemplativos cristãos aos mestres de meditação budista, os místicos do mundo descobriram a mágica da comunhão com a divindade dentro de seus corações. Não importa se é uma Santa Teresa de Ávila que escreve lá, né? Vai para dentro do seu coração. Tanto que nós estamos trabalhando isso para nós trabalharmos as moradas
para a gente poder ultrapassar esses 4 corpos que a Yoga fala, que são as 7 moradas que a Teresa vai falar, uma mística cristã de 1500, né? Falando uma linguagem dos Vedas, né? Muitos anos antes de Cristo. Então, veja que a verdade é eterna, sem nome, sem forma, né? Não tem dono. Então, em nós, com o nosso pequeno ego, ficamos classificando. Isso é espírito, isso é não sei o que, isso é não sei quanto. Nós temos que parar, porque agora não cabe mais esse tipo de pensamento para um nível de consciência que está em evolução. Tem aqueles que precisam de água com açúcar, tem aqueles que precisam de leite com açúcar, tem aqueles que precisam de um mingau mais grossinho. Então a gente dá o alimento conforme a necessidade de cada um. Mas aquelas pessoas que estão despertas, elas precisam de conhecendo, de entrando nessas camadas, né, da metafísica, para entender os processos mais adiantados da evolução de cada um de nós. Podemos encontrar nossa realidade essencial no mundo espiritual, a meio caminho entre o céu e a terra, se procurarmos. Qual é o meio caminho entre o céu e a terra que eles estão falando aqui? O coração. O coração nos liga à terra, através de todos os sentimentos, né? O medo, aqueles sentimentos que tem lá nos nossos órgãos, a tristeza, o medo, a alegria ou euforia, né? A raiva, essas sensações que passam dentro de nós, que vem do medo. Então ele vai lá para o coração. E tem os outros também, né? A fortaleza, aqueles dons que nós já vimos aqui. Especialmente a misericórdia. Nós vamos tratar especialmente da misericórdia. Assim, o coração é mais do que um órgão físico. Ele é a sede da nossa consciência mais elevada e o trampolim para a transformação pessoal. Viram? Quer transformar qualquer coisa na sua vida, vai para dentro do coração. Como? Nós vamos dar algumas regras básicas, mostrar o caminho, mas na realidade essa verdade já está dentro de cada um. Tá? Porque cada um de nós temos um coração, né? Um coração para amar, né? Para perdoar e sentir. É uma música maravilhosa. Um dia nós vamos estudar essa música. Assim, o coração é mais do que um órgão. Na tradição oriental, o coração é o ponto central do sistema de energia do corpo, como eu mostrei o chakra, né? Cada chakra é simbolizado por uma flor de lótus com um certo número de pétalas. Então, o primeiro tem 4, o segundo tem 6, o terceiro tem 8, o quarto tem 12. Aí um dia que a gente foi estudar chakras, a gente olha isso com detalhe. Esses centros atuam nos níveis sutis, invisíveis à visão física, entretanto, afetam todos os aspectos da nossa vida. Eles são como estações emissoras e receptoras que processam e desaceleram a energia espiritual que flui a cada momento, nutrindo o corpo, a mente e a alma. É aquilo que já foi falado. Vem lá uma voltagem altíssima, ela vai ser transformada até chegar em nós, né? A energia atravessa o chakra do coração e recebe a nossa marca. Ao chegar no coração, é muito interessante, quando a gente estuda lá na medicina chinesa, nós temos 3 energias básicas, que é chamada de os 3 tesouros. É o Jin, que é a energia que a gente traz do pai e da mãe, ancestral, o Qi, que é formado pelos alimentos, e é o Shen, que é a essência da energia. Então é muito difícil para nós, com essa mente racional, saber o que é Shen. Shen é energia dentro da energia, dentro da energia, dentro da energia. Essência da essência, né? Então, esse Shen é como se fosse a minha marca registrada, a marca registrada de cada um de nós, a nossa essência. Quem é a essência é o Shen. Essa marca, boa ou má, afeta tudo o que fazemos ou dizemos. Como disse o autor dos Provérbios, estamos indo para a Bíblia, olha só. Assim como o homem pensa no seu coração, assim ele será.
É por isso que é tão importante curarmos e purificarmos o nosso coração. Cada um dos nossos centros espirituais, ou chakras, passando por outra leitura, proporciona uma forma diferente de percebermos e recebermos Deus. Pelo chakra do coração, podemos escolher experimentar Deus como amor, compaixão, caridade, conforto, suavidade, sensibilidade, discernimento e apreciação. Ou podemos escolher usar mal, a energia criativa que flui também através do nosso coração e expressá-la como ódio, desagravo, raiva, egoísmo, irritação e negligência. Os místicos descrevem o coração como local de refúgio, onde podemos nos refugiar para conversar com Deus. O coração não é nada além do mar de luz, escreveu Rumi, um poeta sufi. O lugar da visão de Deus. Os textos hindus e budistas afirmam que o coração é o local de habitação do Senhor de tudo. Os místicos também revelam que dentro do nosso coração existe, por assim dizer, uma anticâmara. Este é o nosso templo interior, o nosso tabernáculo central, a catedral, a sala de meditação particular. E é disso que nós vamos falar hoje, essa câmara secreta. Porque aí na próxima live nós vamos falar da chama trina. E como nós estudamos os raios, vai ficar muito fácil de entender o que é a chama trina dentro do coração. No hinduísmo, o santuário interior é conhecido como oitavo chakra, chamado Anandakanda, que significa raiz da bem-aventurança. Então, no hinduísmo, vai falar os 7 principais chakras, porque existem inúmeros chakras menores, que são reflexos, mas nós contamos esses 7 primeiros aqui no homem, e o oitavo está dentro do coração. Esse Anandakanda, Ananda significa bem-aventurança. Ele também é chamado de câmara secreta, oculta do coração. Jesus referiu-se a ela quando afirmou, olha o que Jesus falou: quando orares, entra no seu privado, e quando fechardes a porta, ora ao Pai que está no secreto. A câmara secreta do coração é a passagem para dimensões cósmicas. O pequeno espaço dentro do coração é tão grande quanto este vasto universo, diz o antigo Chandogya Upanishad, já é um outro Upanishad que refere que um pequeno espaço dentro do coração você vê o mundo, tanto que lá nas moradas, de Santa Teresa, e ela vai falar do nosso castelo interior, das ruas de brilhante diamante e pedras preciosas. A mesma coisa que está falando lá nos Upanishad, que vem dos Vedas. Veja só como o mundo é pequeno e que está dentro do coração, Os céus e a terra estão lá, o sol, a luz e as estrelas também. O fogo, o relâmpago e os ventos estão lá. E tudo que existe e tudo que não existe também. Um texto sânscrito exorta-nos a entrar em meditação, visualizando uma ilha maravilhosa no nosso coração, onde as areias douradas estão salpicadas de joias e árvores de flores perfumadas rodeiam a sua margem. Sob uma maravilhosa árvore existe um templo de rubis, onde comungamos com o nosso mestre em meditação profunda. Olha só, eu vou gravar uma meditação, que é para a live não ficar grande, vou gravar uma meditação à parte, para que vocês possam ouvir, que já é uma meditação que a gente tem costume de fazer, para a câmara secreta. Depois nós vamos gravar uma outra com a chama trina. E aqui, nesse chakra do coração, aqui fala, ao entrarmos no nosso chakra do coração durante a meditação, lá existe como que uma porta dos fundos que nos leva à câmara secreta. Então,
Para entrar no chakra do coração, eu vou gravar 3 respirações, que é muito interessante, que quando a gente estuda medicina chinesa, nós vamos olhar que nós temos 2 correntes de energia que vão direto para o coração. Um é o triplo aquecedor, né, e outro é um outro meridiano que vai para o pericárdio, que protege o invólucro do coração. Um é o fogo ministerial e o outro é o fogo imperial. E o coração, né, é o centro desse fogo. E quando eu coloco uma mão junto com a outra, nós vamos levando essa energia. Então, essa é a parte prática, que aqui eu li a parte teórica. Mas essa parte teórica todinha aqui, que não perde uma palavra sequer, que não tem a prática. Nós vamos começar com as práticas mais simples, e aquelas pessoas que forem mais disciplinadas e que foram dando o feedback dos exercícios, a gente tem exercícios, né? Porque dentro da yoga nós temos os mudras e temos os pranayamas. Os mudras para iniciar, o nosso início são ótimos, porque nós não precisamos se esforçar. Os mudras, eles são várias categorias e vai depender de como é que cada um vai reagir diante daquele tipo de respiração. Então, vai ficar gravado, além dessa live, exercício respiratório, eu vou explicar com mais detalhe, que é para a live não ficar grande, e uma meditação, que é complementando essa aula de hoje, tá bom? Então, essa porta dos fundos, que nós vamos, entrar no coração e depois pela porta dos fundos, a gente entra através da respiração, que é a nossa primeira fonte de energia que recebemos ao nascer. A gente sai da barriguinha da mãe e leva uns tapinhas para chorar, mas não é tapa para chorar, né? É uma acorda, neném, respira, você está na terra. As boas-vindas nossas é essa. Opa, chegou na terra, tem que respirar esse ar aqui agora. E é a primeira fonte de respiração. E aí, o que acontece? Nós temos a medicina ayurvédica, a medicina tibetana, as medicinas orientais todas, a medicina chinesa, que nos mostra esses canais de energia. Se eu vou na Ayurveda, eu vou chamar, na Yoga, eu vou chamar de nadis. Se eu vou estudar a japonesa, eu vou chamar de Tsubo. Se eu vou estudar a medicina chinesa, eu vou chamar de meridiano. Tudo a mesma coisa. Então, nós trabalhamos as energias através desses canais, que é um terceiro tipo de alimentação para o nosso corpo, né? A circulação energética. Então, vai ficar gravado essa explicação. Eu vou só complementar aqui um pouco mais um pedacinho. Agora, eu vou, para completar essa aula, vai haver uma meditação e exercício respiratório. E aqueles que se interessarem, que mantiverem uma disciplina diária, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, de acordo com o seu progresso, aí vamos continuar com os exercícios, sim, na medida do nosso conhecimento, dos nossos limites, todos somos limitados. E aí eu quero deixar aqui, para finalizar, o que? A Bíblia. O que tem dentro dessa Bíblia? O que não tem dentro da Bíblia, né? É isso que a gente não se pergunta. Nós temos aqui dentro da Bíblia uma coisa muito importante, que é o Salmo 91. Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, nenhum mal chegará à sua tenda. Tá bom? Esse Salmo 91, estava abertinho aqui, deixa eu pegar ele outra vez. Esse Salmo 91 aqui é cheio de bons conselhos, é cheio de direcionamento. E quem não gosta de ler, quem não precisa de um terapeuta, olha o terapeuta aqui, que maravilha. Nós só precisamos do roteiro, porque esse terapeuta aqui é tão sábio que nós não chegamos nos pés dele. Então nós precisamos de um caminho, né? Olha só, eu vou ler aqui de uma versão dessa Bíblia aqui. Eu não sei que Bíblia é essa, tem a Bíblia da Ave Maria, tem, não sei, eu tenho várias Bíblias, eu peguei essa. Qualquer uma, 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente,
Diz, então, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas e sobre suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. E vocês podem ler todo e pedindo compreensão e entendimento para cada palavra. Às vezes tem um palavreado mais simples, um vocabulário mais atualizado, mas peça, não preocupa com o palavreado, peça orientação que vem do alto. É de onde nós tiramos toda a nossa verdade. Então esse Salmo 91, aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, a câmara secreta do coração, nenhum mal chegará à sua vida. Por quê? Olha, como é que os males podem chegar até nós? Uma das formas, nós temos, olhando lá das medicinas orientais, nós vamos ver fatores internos e externos. Entre os fatores internos, das nossas emoções. E hoje nós somos bombardeados pelo medo. É a forma que nós estamos sendo controlados nesse momento por todas as forças, por todos aqueles que se juntam para ser mais fortes. Só tem uma maneira, né, de controle, chama medo. Porque eu coloco medo na pessoa, olha, cuidado, cuidado. É diferente de você ser cauteloso e do que você ser um medroso. Por exemplo, a pessoa quer, eu vou fazer isso, olha, com cautela, conheça primeiro. Passe a saber quem escreveu, quem falou, se é assim. Porque tem tanta técnica hoje, tem tanto meio de ganhar dinheiro hoje, e técnicas, e vão surgindo técnicas, e cada um cria uma técnica, cria nada, né? Inventa em cima do que já existiu e coloca o seu nome lá. Então é ser cauteloso no lugar de medroso, né? Então eu tenho cautela, eu vou lavar as mãos, eu posso colocar uma máscara, eu posso filtrar a água que eu bebo, eu posso, no plano físico e no plano mental. Eu tenho controle sobre as palavras, eu tenho controle sobre o meu pensamento, ou eu vou pensando coisa aleatória de cada pessoa. Ou eu dou rédeas àqueles cavalos para eles saírem soltos, né? O medo, o sono, a fome e o sexo. Eu dou rédeas a eles. Uma pessoa me perguntou, mas por que você fala tanto? Eu falo, porque é a base. Depois disso aqui, nós vamos para... prazer. Nós vamos para o segundo nível do cérebro, que nós vamos chamar de sistema límbico, que são os prazeres. Mas nós pegamos o físico disso e aumentamos ele. Nós pegamos o medo e transformamos ele em pavor, em pânico. Então, tudo no Kama Maya Kosha, ou no sistema límbico, é ampliado do sistema do primeira parte do cérebro, do sistema reptiliano. Vai para o Kama Maya Kosha, que é o cérebro límbico, e ele amplia como emoções, ou prazeres. Eu sou compulsivo por compra. Compulsivo por compra significa eu só fico feliz quando eu estou enchendo minha sacola de coisa, porque dentro de mim está vazio. É isso que significa essa compulsão. Quando eu me entupo de chocolate, né, de doce, no lugar de dar carinho e receber carinho. Quando eu pego um cigarro para amortecer lá uma área do cérebro que eu não quero pensar naquele problema, aí quando eu uso uma drogazinha qualquer, uma gotinha de álcool para ficar alegre, para beber socialmente, para ficar alegre, eu estou camuflando alguma tristeza, né? Então isso é que é o quê? O Kama Maya Kosha. Depois vem o outro, e uma pessoa me perguntou, o outro córtex cerebral, o que é? O córtex cerebral é aquilo lá que a Teresa chama da inteligência, né? E imaginação. Lá no córtex cerebral tem todos, é a CPU, com todos os departamentozinhos, e precisa de uma palavra que chama discernimento. Aí nós vamos estudar o pai, o adulto e a criança que tem dentro de nós. Se eu sou criança, um sentimento, um departamento daquele lá tem um significado. Se eu sou uma pessoa mandona, autoritária, que gosta de controlar a vida do outro, uma coisa daquele departamento ali vai servir de controle, né? Se eu sou
uma pessoa equilibrada, adulta, que estuda, possa saber da vida, que eu estou na minha consciência racional, eu vou estudar e vou passar a saber o que está acontecendo, o que aquilo é. Aí eu vou usar uma coisa que chama de discernimento, que a Teresa vai chamar de quê? Né? Ela vai falar da imaginação e da inteligência. Então, quando ela fala, eu vou transformando isso para a nossa linguagem aqui dentro da yoga, ou outra linguagem que a gente estuda, a gente vai fazendo uma comparação. Né? Então, o que acontece? Dentro dessa câmara secreta, nós vamos encontrar várias coisas. E vamos encontrar a tristeza, a raiva, vamos encontrar os 7 pecados capitais lá dentro. E vamos encontrar as 7 virtudes, ou 7 dons do Espírito Santo. Vai depender. Por isso, nós estamos todos os dias trabalhando com um pequeno pensamento desse maravilhoso livrinho, que tem pensamento do mundo inteiro, de várias religiões. E que eu já citei, aqui dentro tem salmo, aqui dentro tem filósofos, aqui dentro tem escritores maravilhosos, tem os Upanishad, tem Teresa d'Ávila, tem todo mundo aqui dentro. Olha como cabe gente aqui dentro. Aí o que acontece? Nós estamos fazendo por um período, em um grupo que nós temos, eu tenho uma lista e tem um grupo. E as pessoas que interessarem, que quiserem, é só contactar que a gente coloca nessa lista ou no grupo, para acompanhar as meditações, as introspecções diárias. Por exemplo, né, a gente coloca lá eu coloquei, entrar no coração. O coração é o lugar dos grandes encontros, é onde encontramos o nosso eu real e Deus. Sempre que esse encontro acontece, dá-se uma transformação alquímica e nunca mais seremos os mesmos. Se não me engano, foi a meditação de hoje. Por que isso? Porque na hora da introspecção, nós precisamos de uma palavrinha. Quando a gente olhou lá nos 30 dias com a Teresa d'Ávila, tem um vídeo que está explicando o que é oração vocal e oração mental. Agora, nesse roteiro aqui, nós vamos preparar o coração para nós entrarmos na oração da quietude, que é um passo a mais. E o que dificulta a oração da quietude? Né? Justamente esse barulho interno. Por isso que todos os dias está tendo uma frasezinha lá, aquela que você entender, aquela que você quiser, ou se quer todas, faça um caderninho, copia todo dia a sua frasezinha, medita. Meu coração tem Deus? Eu nunca senti. Tem gente que não sabe onde é que está o coração, né? Então nós vamos fazer as respirações para nós aprendermos o caminho do coração. E vamos para a anticâmara e na próxima semana iremos para a chama trina, que são as qualidades supremas, que são todas, mas quais são as 3, né, que são representadas naquele Cristo da misericórdia, que é a chama trina do coração. Então, nós ficamos por aqui, qualquer dúvida, qualquer sugestão, a gente está aqui para receber com muito carinho, com muito amor, e é de coração para coração. Namastê.